Olá, eu sou André de Azevedo e você está com o programa Em Foco, o programa que tem a intenção de focar temas pertinentes. Estamos no começo do ano letivo e é normal vermos pela comunicação, pela mídia, cenas comuns. Universitários, entre aspas, invadindo a vida acadêmica, sedentos de conhecimento, os calouros passando pelo trote solidário, enfim, toda essa cena que já nos é familiar. Mas hoje queremos ver o outro lado da moeda, daqueles que têm a função de acolher esses universitários. Por isso eu converso hoje com o diretor-geral da Unipar de Umuarama, professor Nilvio, que é o nosso chefão aqui para a gente bater um papo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, logo mais tem uma reunião, mas vamos trocar algumas ideias aqui nesse sentido. Como é que é para você estar na direção geral acolhendo essa massa de gente sedenta por conhecimento que vem até a universidade? Olha, nós temos assim que pensar dois aspectos, né? O primeiro aspecto é a alegria de estar recebendo essa gama de acadêmicos novos que estão ingressando. Por quê? Quando chega o mês de janeiro, a gente entra assim num desespero porque vê esses corredores vazios, né? Então, aproximando a recepção acadêmica, aproximando o início do ano letivo, começa aquele clima assim de euforia, né? Vamos receber... De ganhar vida mesmo. Exatamente. Vida nova à universidade, aquele processo todo. Por outro lado, começam as nossas preocupações, porque nós temos que bem recebê-los, né? Adequar os ambientes, laboratórios, salas de aula, dentro daquilo que há necessidade para cada disciplina, para cada curso. É um trabalho gigantesco, então, professor. É no mínimo. No mínimo gigantesco, para não dizer homérico, né? Mas me diga uma coisa, uma curiosidade, você está na direção geral, de certa maneira, tudo recai sobre ti, esse é o fato. Como é que é mediar conflitos que sempre surgem onde tem ser humano? Não é fácil, né? Não é fácil, só que a gente tem que levar em consideração que se nós pensarmos assim, todo ser humano carrega consigo a sua gama de preocupações, né? Essas preocupações, lógico que a gente sempre defende a teoria de que não pode incidir sobre a ação profissional, né? Ou educativa no caso do acadêmico. Teoria, né? Isso é teoria, isso é teoria. Então a gente tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter maleabilidade para poder escutar aqui, escutar ali, tentar chegar num ponto um ponto comum em que haja uma melhoria, vamos dizer assim, para todas as partes envolvidas. Eu lembro uma vez que eu fui à Bahia e conheci um padre que ele administrava uma paróquia enorme lá em Salvador, uma loucura de correria, e perguntei, padre, mas como é que você consegue dar conta dessa correria? Ele falou assim, não, André, eu tenho um lema. Qual é o teu lema? O urgente é para amanhã. Será que isso se aplica no processo administrativo também? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que tem muitas coisas que nós temos que decidir para ontem. Para ontem. Né? Então a gente tem pressa, mas sempre dentro daquela situação assim, André, pé no chão, dentro do pensamento que formou as bases da universidade. É buscar um ensino qualificado, comprometido, sério. É por isso que nós conversamos muito com alguns já das turmas de ingressantes, não consegui passar em todas ainda. Você vai em todas as salas? Em todas as salas a gente eles. vai, recepciona, conversa e coloca assim o que vamos dizer, responsabilidade técnico-administrativa, pedagógica, nossa instituição e quais são as responsabilidades deles como universitários a partir deste momento. Né? Então a gente conversa assim com todos eles. E quais são as expectativas para esse ano? Você como diretor-geral, como é que você vê os calouros chegando, essa massa nova de gente que quer conhecer a Unipar, que quer fazer da Unipar a sua segunda casa? André, eu vejo assim, para nós é motivo de orgulho, né, termos tantos acadêmicos novos ingressando na nossa instituição. Mas ao mesmo tempo nos preocupa muito porque aumenta a nossa responsabilidade. Né? E isso é o que eu tento passar para todos os coordenadores, para todos os colegas professores, funcionários, no sentido de que nós temos uma responsabilidade muito grande com a formação acadêmica desses nossos alunos, como também a formação do indivíduo. Né? Então nós temos que prepará-los com aspectos teóricos, temos, aspectos práticos, temos, mas temos que deixá-los em condições ao término do curso de disputar um lugar ao sol
na sociedade. Não né? só o aspecto profissional, mas principalmente humano. Humano, exatamente, exatamente. Ético. Sim. né? Você também é mestre em língua portuguesa? Exato, em Literatura? letras, teoria da literatura. Literatura. Com certeza tem algum acadêmico nos assistindo agora, algum calouro que quer ver todos os canais de acesso à Unipar. Que conselho você dá no início do ano letivo sobre literatura e vida acadêmica? Qual a relação que existe? Que é muito próxima, com certeza. Toda, né? Eu penso literatura não só como processo de criação literária, mas literatura como produção escrita, técnica, científica e, por vezes também, vamos dizer assim, literária, romanesca, alguma coisa nesse sentido. André, eu digo assim, ó, todo bom profissional em qualquer área que seja, ele tem que ser um bom leitor. Isso é fundamental. É fundamental, é fundamental. Seja para exame de ordem depois, né, ou para cursos que não têm exame de ordem, mas que vão ter a necessidade, sobretudo, de ler as entrelinhas de cada aspecto na sua vida cotidiana profissional. Né? Então é muito importante ter leitura, primeiro, para ter vocabulário, segundo, para ter entendimento das circunstâncias que estão à sua volta, né, de tudo o que acontece à sua volta, e não só em aspecto literário, né, ficcional, vamos dizer assim, mas o nosso dia a dia. Nós não podemos aceitar acadêmicos que não tenham o hábito de uma leitura de um jornal. Né? E não só de um jornal, De um né? jornal, por favor, Vários, quer dizer, tem que haver esse conhecimento de mundo que o está circundando, como um ser humano ético, né, um futuro profissional, mas ao mesmo tempo que ele consiga captar essas informações que estão ao seu entorno, buscando entendê-las no seu próprio conhecimento teórico-científico que ele está tendo em sala de aula. Né? Não chega a ser um exemplo assim, ó, tão bom, mas eu comentava, inclusive, com o professor Everley, recentemente coordenador do curso, do colegiado de curso de Engenharia Civil, justamente a questão das quedas dos prédios. Isso é uma matéria sensacional, não pela queda dos prédios, Sim. mas pela questão teórica, científica, que envolve exatamente o debate em cima do que levou àquelas quedas, dentro do próprio curso de engenharia, da própria arquitetura também. Né? E isso em todos os cursos, qualquer folha de jornal que a gente abra hoje, a gente encontra um motivo por uma discussão em sala de aula, em qualquer que seja a disciplina. Né? E isso foi um aspecto, se tu me permites, que me chamou muita atenção na fala agora do nosso palestrante, o Celso Antunes. Admirável. Ele esteve conosco também no programa. Sensacional, uma figura assim, ó, magnífica, de um conhecimento bárbaro. Quiçá a gente pudesse ter um Celso Antunes mensalmente palestrando para todos nós. Seria sensacional. E ele questionava, ele levantava esse aspecto justamente da necessidade de o professor buscar motivos no dia a dia para poder, então, discutir aspectos variados em cada disciplina. Um estudo encarnado que o professor tem que buscar. Exatamente. Com certeza vocês que estão na administração têm essa preocupação com o corpo docente, com os acadêmicos que estão ingressando, que seja um estudo voltado para a vida. Sem dúvida. A gente vai para o primeiro intervalo então, professor, depois a gente volta conversando um pouquinho, quem sabe, sobre esses programas que a Unipar tem para acolher os calouros, fazer com que eles se sintam em casa. Beleza. A gente volta já já, é o primeiro intervalo do programa Em Foco, hoje conversando com o diretor-geral da Unipar.